Bem-vindos a este Presença, hoje com o escritor e palestrante Marcelo de Carvalho Ribeiro, que é de Uruguaiana, formado em Direito pela Pontifícia Universidade Católica Gaúcha e também formado em Política e Estratégia de Governo pela Associação dos Diplomados da Escola Superior de Guerra. Mas não tem guerra nenhuma na história, né? Bem-vindo, Marcelo. Muito obrigado, Silvia. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Obrigado aos nossos telespectadores da TV Floripa. É sempre uma honra poder estar aqui, sendo tão bem acolhido por vocês. Imagina, telespectadores internacionais, né? Olha, e qualificados. Qualificadíssimos, né? Para assistir o material que a TV Floripa dispõe, né? Segundo informações da nossa assessora para assuntos gerais, a Sinamara, né? Que é quem também é o contato para você adquirir o 7º e 8º Filhos, livros do Marcelo, com a Sinamara aqui em Florianópolis, no 48999618644. Você já, quando veio lançar o Tuatas de Danann, aqui na TV Floripa, já estava anunciando o Hipácia de Alexandria, Hipácia de Alexandria e o Ponto de Luz, melhor, Mensagens de um Escriba. Aliás, visite no Facebook a página Mensagens de um Escriba. Inscreva-se que lá tem um monte de coisa legal. O Escriba. O Escriba. O Escriba. Muito bem, mais simples, né? Isso. Esse aqui é o Hipácia de Alexandria, aquela antiga cidade, antiga biblioteca no Egito, né? Hipácia foi a primeira mulher matemática da história, é? Silvio, ela é conhecida como verdadeiramente a primeira mulher filósofa, reconhecida como tal, primeira matemática e primeira astrônoma da história. Nossa, era uma figura então para a época, né? Numa época absolutamente masculina, Hipácia conseguiu abrir um espaço que mulher alguma havia conseguido anteriormente a ela nesse mundo masculino. O pai dela foi diretor da biblioteca... Da Escola de Alexandria, da Biblioteca de Alexandria, chamado Theon de Alexandria. Foi ele que permitiu o espaço que ela conquistou. Ele abriu o caminho, incentivou esta menina, e ela, de uma filha órfã de mãe, cuidada unicamente pelo pai, mas o pai dela soube das duas principais coisas que os pais devem dar para uma criança: raízes para saber de onde vem e asas para chegar onde quer. Uau! Raízes e asas. Isso vale para qualquer ponto da história, né? E era bem raro uma mulher atingir... Bom, hoje ainda é, imagina na época, né? Deve ter sido um evento. Sem dúvida. Ela teve que conquistar espaços a duras penas. E ela viveu numa época muito difícil da história, quando o Império Romano se cristianizou, e todo o cenário, pano de fundo por trás do livro, é justamente a derrocada do Império Romano e o que sobressaía por trás daquilo que era o que foi a cristianização, ou seja, aquilo que foi chamado, e nós conhecemos como Igreja Católica, nos seus primeiros tempos, ela tomou o poder em Roma, se estabilizou, ela se estruturou de tal forma... Ah, Roma se estruturou, não Hipácia? Não, a Igreja Católica, se estruturou de tal forma que o poder do Império Romano sucumbiu, e ela sofreu muito em virtude disso. Inclusive, ela foi martirizada por sacerdotes e fanáticos cristãos. Queimada na fogueira, tipo assim? Não. Ela foi esfolada viva, teve os seus membros, braços e pernas amputados e morreu dentro de uma igreja católica na cidade de Alexandria, na quaresma do ano 415. E o principal, um tema que eu trato no final do livro, tá? Não se sabe ao certo, mas há tradições que vinculam Hipácia de Alexandria a Santa Catarina, do qual nós estamos em Santa Catarina. Ela é a nossa padroeira aqui no estado de Santa Catarina. As vinculações históricas mais remotas de Santa Catarina dão a ela uma ligação, geram muitas suspeitas que seria a figura de Hipácia cristianizada. Justamente Santa Catarina é a padroeira dos filósofos, dos estudantes e dos bibliotecários. Sua também, no caso. E em que época viveu Hipácia? Ela nasceu no ano de 370 da era cristã, em Alexandria, e morreu martirizada no ano 415. Viveu 45 anos.
e uma mulher fantástica, de uma sabedoria muito grande, de uma capacidade de inteligência tremenda e uma matemática que era reconhecida até mesmo fora dos limites do Império Romano, e até mesmo matemáticos árabes mandavam para ela, porque a matemática já vinha sendo cultuada fora dos domínios romanos, e todos os grandes matemáticos se consultavam com ela. E o maior prazer dela era resolver as equações dos problemas mais difíceis. Uau. E sempre resolveu todos. E o pessoal visitava também a biblioteca de Alexandria, e ela tinha contato com esse pessoal todo. Sem dúvida nenhuma. O mundo passava por Alexandria. Era o segundo principal porto. O mundo passava. Do Império, a segunda principal cidade do Império é a cidade de Alexandria. E veja bem, a Alexandria reunia um exemplar de cada livro do mundo naquela época. Todos os navios que atracavam em Alexandria eram vistoriados por ordem do governo. O que havia ali de pergaminhos eram recolhidos pelo Estado, copiados, entregues de volta ao navio. A cópia e o original ficava para a Biblioteca de Alexandria. Uau! Por isso ela foi tão grande como conta a história. O maior reservatório de conhecimento da história da antiguidade era a Biblioteca de Alexandria, e quando de sua destruição, simplesmente ela promoveu como que apagassem toda a nossa história ancestral. Hoje, aquilo que nós interpretamos como mitologia, muitos desses quadros que nós conhecemos como mitológicos são, na verdade, notícias verídicas de histórias de um passado muito recuado, muito remoto, que nós, como não temos mais vinculação histórica, atribuímos como mitologia. Como mitologia. E a tua intenção, então, é resgatar justamente essa parte da história que foi queimada junto com a biblioteca. Foi muito estranho. Isso não foi uma decisão minha. Ah, é? Como é que veio? Foi os mentores? Era uma quinta-feira, se eu não me engano, 23 ou 24 de maio de 2019. O ano? A minha cadelinha, a Doris, ela tem o costume de se levantar de madrugada para tomar água. Me acorda, eu tenho que levar ela. E eu fui levar uma determinada madrugada dessa manhã e peguei o celular, estava ali vendo, e veio uma publicação sobre a Hipácia. Eu já conhecia a história, mas na hora me veio, eu vou escrever sobre ela. Uau. Eu sabia o desafio que é, Silvio, porque são muito poucos os recursos históricos sobre a vida dela. Eu compartilhei a publicação para não esquecer e fui dormir. 48 horas depois eu comecei a escrever. 48 horas depois. Nossa, era para vir mesmo. Era para vir mesmo. Eu parei o que eu estava escrevendo, comecei a escrever Hipácia, e alguma coisa me dizia, a lógica me dizia, eu tenho que escrever na terceira pessoa, sobre ela. Mas alguma coisa tinha que ser em primeira pessoa, eu. Então tem duas conjugações. Eu consultei o Elan, Jean-Noval Elan, nosso amigo, e ele me disse: Marcelo, segue a tua intuição. E foi o que eu fiz. E o livro saiu todo em primeira pessoa, ela contando a vida dela. Que maravilha! 3 meses e meio de trabalho, foi o tempo total para a confecção do livro. E com muito escassos os recursos sobre para pesquisar, a biografia dela, mas os materiais foram chegando, as coisas foram vindo, em 3 meses e meio o livro estava... Que legal, uma inspiração encomendada, hein, Marcelo? E tem 335 páginas pela editora Via Pampa. Dá para adquirir contatando a Via Pampa ou também pela Sinamara, aqui na região da Grande Florianópolis, no telefone que está aqui na sua tela. Hipácia de Alexandria, maravilha! E esse ponto de luz, Marcelo, você já comentou que queria fazer uma coletânea dos seus textos de... Como é que dá para classificar o ponto de luz? É textos de inspiração, de positividade? Para promover a positividade nas pessoas, um pouco de autoajuda, consolo para outras pessoas, incentivo para outras,
Esse livro ele é conjugado em imagem e texto. Pois é, tá bonito o interior dele, é colorido, né? É um belo presente, como eu disse. Para cada imagem tem um texto que foi feito. Alguns de minha autoria, a maioria deles, e alguns que são de outros autores. Siddhartha Gautama, Siddhartha Buda, Gautama. Algumas frases bem curtas. Olha que bonita essa foto aqui do Antigo Egito, né? Templo de Luxor. Luxor. E esse daqui você já lançou lá em Uruguaiana? Já foi lançado em dezembro de 2019, foi lançado em Uruguaiana. E esse aqui foi editado, também está com o cheiro da tinta ainda, né? Também em 2019. 2019. E aqui na região de Florianópolis, Santa Catarina, tanto o Ponto de Luz quanto o Epácia de Alexandria estão sendo lançados. Já aconteceu quando você estiver assistindo isso, mas foi lançado aqui no início do mês de março, né, em Florianópolis. E vai fazer outros lançamentos? Quer expandir mais isso? Esperamos fazer o lançamento em outras cidades. Está aceitando convites? Estamos também aceitando convites. Sempre são bem-vindos. E já está articulando também isso? E tem algum outro já a caminho, Marcelo? Tem. Nós estamos com a expectativa de publicar 3 livros em 2020. Uau, tá aumentando a produção, hein, amigo? Que legal, que legal. Nem vamos chamar todos eles porque... 2 são certos. Se der tudo certo, 3. 3. Para 2020. Para 2020. 2021 já é outra coisa, né? Pois bem, querido, e você, então, construiu o Ponto de Luz, que tem essa página no Facebook. O Escriba. O Escriba, que você pode ler muito material lá. E para que isso tudo, Marcelo? O que está acontecendo nos tempos? Qual é a tua visão desses tempos que você acha necessário, assim, um ponto de luz? O que aconteceu foi o seguinte, as grandes redes de livrarias estão quase que entrando em colapso hoje. Por quê? Colapso de vendas? Não há procura tanta como havia antes. As vendas de livros também baixaram. Os aplicativos fazem com que as compras aconteçam online. As pessoas também se distraem muito no celular, estão lendo menos. E a venda tradicional de livros, como nós sempre acostumados a conceber, isso está sofrendo uma severa transformação. Em virtude disso, e vendo logo ali adiante já mudanças no cenário editorial e de venda de livros, eu tratei de promover uma página no Facebook para que ali fosse um palco dos livros que eu escrevo. Eram fazer 6, a transição para o digital, né? Agora são 8 livros, é uma transição para o digital, exatamente. E o que acontece? Comecei a postar mensagens e também para promover meus livros. Só que o que aconteceu? As pessoas que foram acompanhando e curtindo a página, elas foram gostando mais das mensagens do que quaisquer questões literárias. E aí eu vi como as pessoas estão carentes, estão sedentas de mensagens de conforto, de um alento ou de alguma coisa que incentive a busca pelo conhecimento. Então eu deixei de lado a questão literária nessa página e fui para o outro lado. Lado mais espiritualista. Espiritualista, conhecimento, afago, carinho, lembrando que tu não está sozinho, Deus está contigo, os amigos espirituais estão conosco. Você tem essa presença, essa sensação, essa vivência? Pergunta a gente tem. Redundante. A gente tem. Não, porque eu não tenho mediunidade. Você não tem? Não tenho mediunidade. Mediunidade é intuitiva e pouco, e olha lá. Mas uma coisa eu te digo, em todo o universo nada acontece por acaso. Nós somos atores no grande palco da vida sem saber minimamente o roteiro da obra que nós estamos executando. Uau. E nem quando ela acaba. Mas lá atrás, além das dobras dimensionais, existe sim um roteiro. E aquilo de bom, aquilo de ruim que acontece na nossa vida, eu lembro aos nossos telespectadores que não é e nem foi em nenhum momento punitivo o que acontece de ruim, mas educativo. Isto vem para nos educar. A diferença está
naqueles grandes vultos da humanidade, como Jesus Cristo, Siddhartha Gautama, o Buda, Chico Xavier, São Francisco de Assis, o que nos diferencia deles? A maneira como eles encaravam a vida, a fé que eles tinham, a coragem e a serenidade que eles tinham para enfrentar as dificuldades. Ou seja, eles conheciam a engrenagem do jogo da vida e nós não. Ainda. Então o que nós temos que fazer? E o que nós fizemos? Para encerrarmos. Vamos dizer o que nós fizemos. Nós buscamos auxílio deles. Jesus me ajuda. Não é? Bonito. Os santos me ajudem, os espíritos me ajudem. E nós nos esquecemos, comodamente, de seguir o exemplo deles. O que nós precisamos fazer é buscar o conhecimento da vida dessas criaturas fantásticas que aqui passaram e seguir o seu ensinamento. Se nós seguirmos o ensinamento deles, nós vamos precisar menos de ajuda e vamos estar um pouco mais aptos para estender a mão e auxiliarmos aqueles que precisam mais do que nós. Uau! Marcelo Carvalho falando. Muito bom. Parabéns. Muito obrigado. Parabéns. É isso aí, né? Em tempos de uma mídia, né, tão... que tenta a todo custo te impor medo, desespero, desesperança, né? Pontos de luz assim são fundamentais. Fundamentais. E o ponto de luz, 8º filho do Marcelo de Carvalho, repetimos, um excelente presente, né? Mensagens curtas de vários autores, a maioria, lógico, do Marcelo Carvalho, e muitas ilustrações coloridas. Isso aqui custa para ser produzido, né, Marcelo? É um pouco mais caro, mas vale a pena. Vale a pena, né? Vale a pena. Tu vê que fica com uma outra qualidade, né? Qualidade. Passa uma mensagem em outro nível, né? É. Faltou dizer alguma coisa, querido, para encerrarmos esse delicioso Presença? Silvio, faltou dizer que eu agradeço a vocês, tanto o espaço que vocês abrem para nós, como também o carinho e a paciência dos telespectadores que estão nos assistindo. Um abraço a todos. Um grande abraço e adquira o Ponto de Luz e também o Hepácia de Alexandria e os outros 6 livros anteriores também do Marcelo, com a Sinamara aqui em Florianópolis no 48999-618644, que está aqui na sua tela. Obrigado a você, obrigado Sinamara, o pessoal que nos acompanha. Como é seu nome mesmo? Cascais. Cascais. E a você, telespectador, aqui do Presença da TV Floripa.